Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Câmara Municipal realiza audiência pública sobre inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. Não importa o partido, não importa se o vereador é independente, é base aliada ou é oposição. Aqui está todo mundo com o mesmo propósito, que é avançar nas questões de acessibilidade dos deficientes da nossa cidade. Termina na sexta a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Precisam se vacinar crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos, gestantes, mulheres que deram à luz há 45 dias, profissionais de saúde, professores, funcionários do sistema prisional, jovens que estejam cumprindo medidas socioeducativas e indígenas. Chave na mão, Caixa realiza neste sábado o feirão da casa própria. Vão ser oferecidos 228 mil imóveis novos e usados em 14 cidades. Quem for ao feirão vai ter à disposição todas as modalidades de crédito operadas pela Caixa Econômica Federal. E pelo 9º ano consecutivo, a ANS autoriza reajuste de planos de saúde acima da inflação. Até 13,55% nos planos de saúde individuais e familiares a partir deste mês. O reajuste foi mais de 3 vezes maior que a inflação, que fechou em 4% nos últimos 12 meses. É agora no Câmara Notícias. A inclusão e a acessibilidade de pessoas com deficiência foram tema de uma audiência pública na última quarta. Convocado pelo vereador Batista Comunidade, o debate aconteceu na Prefeitura de Osasco e contou com representantes da sociedade civil, os vereadores Ricardo Silva, doutora Régia, Lúcia da Saúde, secretários, além do prefeito Rogério Lins. Batista foi o primeiro a discursar e justificou a realização da audiência. Por saber da dificuldade que o nosso município se encontra em questão à acessibilidade, em todos os sentidos. E só queria deixar registrado que eu estou à disposição para a gente estar discutindo todas essas melhorias que essas pessoas necessitam, desde um simples debate com a empresa de ônibus, que a gente está tendo muita dificuldade com as empresas de ônibus, e também com os comerciantes da cidade. A gente tem uma cidade de praticamente quase 1 milhão de habitantes e nunca foi dado esse carinho especial para essas pessoas. O cadeirante Alexandre Gouveia, que é coordenador e cuida do marketing da equipe de vôlei adaptado de Osasco, fez uma reflexão sobre os erros que geralmente são cometidos sobre o conceito de inclusão e acessibilidade. Inclusão é quando a sociedade cumpre o dever dela e se adapta às necessidades das pessoas com deficiência. E não quando a pessoa com deficiência se adapta à limitação da sociedade. Aí não é inclusão, aí é integração. Então a gente precisa evoluir, dar espaço à frente e passar da integração para a inclusão. O que é acessibilidade? Para muitos é apenas um lugar reservado, em vários espaços públicos. Mas de que adianta um lugar reservado se eu não consigo nem chegar no meu lugar? Que acessibilidade é essa? Então são enganos que se refletem em qualquer setor da sociedade, do mercado de trabalho, inclusive nos esportes. Nós que fazemos parte do time, vivenciamos isso na pele, mas a gente não está aqui para reclamar do que está ruim, a gente está preocupado com o que pode ser melhor. O professor Varley Viana, militante do Movimento das Pessoas com Deficiência, trouxe dados estatísticos sobre a população com deficiência no município e reivindicou uma sede com estrutura adequada para o Conselho Municipal, uma comissão permanente de acessibilidade e uma coordenadoria para buscar recursos estaduais e federais. Nós podemos falar do perfil das pessoas com deficiência em Osasco. Osasco tem mais ou menos 13,9% de pessoas com deficiência. Esses 13,9% corresponde mais ou menos a 92 mil pessoas com deficiência em Osasco. Então, em Osasco, nós temos 13% de deficientes, que corresponde a quase 92 mil.
Agora, sabe qual é a maior quantidade de pessoas com deficiência em Osasco? Às vezes a gente acha que a pessoa de muleta é a pessoa cadeirante, mas não. A maior quantidade de pessoas... Boa noite, prefeito. Opa, tudo bom? A maior quantidade de pessoas com deficiência em Osasco são as pessoas com deficiência visual. São 42.600 pessoas com deficiência visual em Osasco. Muita coisa. A segunda posição da quantidade de deficiente significa a deficiência motora, 28,1% da população com deficiência de Osasco. Isso corresponde praticamente a 26.600 pessoas com deficiência motora em Osasco. É muita coisa, é bastante coisa. E depois nós temos a auditiva, que corresponde a 16,1%. Isso dá o torno de 14.800 pessoas surdas na cidade de Osasco. A grande maioria dos deficientes são mulheres. 52% das pessoas com deficiência em Osasco são mulheres. Isso corresponde a 48 mil pessoas. Esses dados são importantes para que nós possamos, no quê? Nortear a política pública que iremos fazer. Prefeito, nós, os deficientes, nós estávamos lá na Casa da Cidadania, mas para nós não está legal lá. Né, Kleber? Kleber tem muita dificuldade em acessar lá, vir, entrar. Então, a gente da sociedade civil, a gente está pedindo um conselho, uma sede de estrutura, prefeito. Eu estou com o ofício mandado à primeira administração ali e não fomos atendidos num conselho para nós, um local para que nós possamos fazer nossas reuniões que nós não temos. Uma hora na OAB, uma hora na promoção social, uma hora na minha casa. Não dá. Tem que ter um local próprio, com acessibilidade, piso tátil, telefone para pessoas surdas, tem que ter tudo. Então, nós precisamos de buscar verba. São 400 mil pessoas com deficiência que trabalham, pagamos imposto, queremos a nossa verba da Secretaria Estadual e queremos a nossa verba da Secretaria Nacional de Direitos Humanos para fazer Osasco mais acessível. Para a gente conseguir isso aqui, o município tem que ter 3 coisas pela legislação, viu, prefeito? Primeira, é o Conselho Municipal atuante funcionando. Primeiro, o Conselho. Segundo, a Comissão Permanente de Acessibilidade, que é uma comissão criada via lei. E terceiro, nós precisamos de uma coordenadoria ou um departamento específico para correr atrás dessa verba. Varilei Viana finalizou o discurso pedindo ao prefeito a criação de uma lei municipal para permitir o embarque e o desembarque de pessoas com deficiência fora do ponto de ônibus. Márcia Oliva Soleira, gestora executiva da Pestalozzi de Osasco, parabenizou a comissão da Câmara pela iniciativa da audiência e começou sua fala fazendo uma observação importante em relação ao termo portador de necessidades especiais. Eu ouvi algumas pessoas aqui falando das pessoas com deficiência e outras pessoas, até o nome da comissão, que é a comissão tem lá uma série de coisas, pessoas portadoras de necessidades especiais. Não é preciosismo, fica uma sugestão para a Câmara poder alterar o nome. Eu já fiz essa solicitação em audiências anteriores, para a Câmara alterar o nome dessa comissão e colocar pessoas com deficiência. Quando a gente fala pessoas com deficiência, não é preciosismo, a gente tem aí uma visão, um olhar diferenciado, inclusivo, olhando o potencial da pessoa, né? Ela tem uma deficiência sim, mas ela não é um deficiente, também não tem necessidades especiais, todos, né? De certo modo, não portamos nada, então acho que fica essa sugestão para a Câmara levar adiante essa proposta de alteração do nome. Márcia Soleira destacou a grande participação de pessoas com deficiência na elaboração dos planos municipais Viver Sem Limite e o de mobilidade urbana, e como é necessário que a execução e a regulamentação deles seja monitorada. Além disso, ela defendeu maior atuação e uma revisão dos membros do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Dos 2 planos participaram muitas pessoas com deficiência, muitas organizações e muitas pessoas com deficiência. Então, é um plano que nós, da sociedade civil, entendemos que seja um plano da sociedade civil, de pessoas com deficiência e de organizações que representam aí também pessoas com deficiência. 2 planos para a gente poder monitorar, para a gente poder fazer avançar.
O Viver Sem Limite tem um observatório, se a gente entrar na internet, Observatório Viver Sem Limite. A gente vê cidade por cidade o quanto elas avançaram na questão da inclusão da pessoa com deficiência. E é bastante triste porque Osasco, a gente olha lá, os serviços são muito escassos para a pessoa com deficiência. É bastante importante olhar esse observatório para a gente ver o quanto a gente tem que avançar. E o Plano Viver Sem Limite é a nossa bússola, né? A gente não tem que inventar a roda, seguir e poder implementar o plano. Eu acho que a questão importante de proposta, de coordenadoria, de mudança, acho que o Conselho precisa começar a ficar ativo, né? O Conselho da Pessoa com Deficiência, ele é importante para fazer propostas, ele é importante para acompanhar a implementação de políticas. Eu participo de vários conselhos dentro do município. Então, acho que é importante, num primeiro momento, a gente rever a constituição desse conselho para que a gente, como sociedade civil e governo, porque o conselho é espaço democrático para isso, possa acompanhar as políticas públicas voltadas aí para a pessoa com deficiência. E no próximo bloco, termina na sexta campanha nacional de vacinação contra a gripe. E quem for se imunizar deve lembrar de levar o cartão de vacina ao posto de saúde para colocar em dia as outras vacinas. Agora é época da campanha contra a gripe, mas o Sistema Único de Saúde oferece outras imunizações. Prefeitura inaugura oficina dos saberes em escola de educação especial na Zona Sul. E ainda a segunda parte da audiência pública sobre inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. Não saia daí, é depois do intervalo. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Estamos de volta agora retomando a audiência pública sobre inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência, que aconteceu na última quarta na Prefeitura de Osasco. O prefeito Rogério Lins destacou que o objetivo da audiência está acima das siglas partidárias. Falou sobre o Bolsa Atleta e o compromisso da gestão com o esporte paralímpico. O prefeito falou também sobre algumas sugestões de munícipes que foram propostas no evento Fale com o Prefeito e que devem ser encaminhadas. Não importa o partido, não importa se o vereador é independente, é base aliada ou é oposição. Aqui está todo mundo com o mesmo propósito, que é avançar nas questões de acessibilidade dos deficientes da nossa cidade. Então, tem momentos que a política e os partidos nos separam, nos afastam no campo das ideias, mas nunca nos faltam o respeito. Mas tem momentos que nos unem, né? Esse é um momento que é unânime na nossa cidade, é uma união de esforços de partidos, da sociedade civil organizada, para a gente poder dar oportunidade e proporcionar benfeitorias para a nossa população. A Bolsa Atleta está sendo reorganizada, né, mas o esporte paralímpico vai ser preservado nas contemplações, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Inclusive, vocês podem contar com a nossa administração para avançar no esporte dos deficientes da nossa cidade. Tá? Podem contar com esse compromisso mesmo. Uma moradora da nossa cidade, do Padroeira, me trouxe projetos de lei de cidades, né, que ainda não existem na nossa cidade. Uma era de garantir a gratuidade no transporte coletivo sem prévia identificação para pessoas que têm deficiência visível, né, que muitas dessas pessoas passam por constrangimentos no transporte coletivo da nossa cidade, e a gente vai já dar andamento, encaminhamento nesse sentido. A pessoa pode entrar pela porta de trás, né, e descer pela porta de trás, não precisa se identificar. Pessoa com deficiência visível, né, em muitas cidades não precisa
de carteirinha ou identificação e pode utilizar o transporte coletivo gratuitamente. Foi uma das sugestões. Outra sugestão foi consolidar nas vias públicas da nossa cidade vagas na região central para os deficientes físicos. A gente tem várias vias públicas a garantia da vaga do idoso, né? Mas a gente não tem, na grande maioria das vias públicas da nossa cidade, a consolidação do estacionamento para veículos de deficientes na nossa cidade. Então, foi uma das outras sugestões. O prefeito respondeu também às sugestões feitas pelo militante Varley Viana e reafirmou o compromisso da administração em atender às demandas das pessoas com deficiência. Eu quero também aqui já manifestar, né, o nosso apoio, numa das falas aqui do Varley, de consolidar também a questão do embarque e do desembarque fora dos pontos estabelecidos aí nas vias públicas da nossa cidade. Pode contar com a gente, vamos tentar fazer um projeto único, tá bom? Então, vamos ver se a gente consegue implementar, e eu vou acelerar para que isso aconteça. No transporte coletivo, a gratuidade sem prévia identificação para as pessoas que têm deficiência visível, e já implementar também a sugestão do Varley, que eu tenho certeza que é de todos vocês, que garante o embarque e o desembarque no transporte coletivo em qualquer ponto das vias públicas da cidade, tá bom? Então vai ser acrescentado aqui dentro das nossas propostas. O Varley falou que a Casa da Cidadania não atende, que a gente precisa ter a comissão permanente de acessibilidade, fortalecer, né, o Conselho Municipal, e isso faz parte das nossas tratativas como um governo democrático, participativo, que respeita todos os segmentos da sociedade civil organizada e toda a nossa população de um modo geral. Tá? A gente vem aqui para reafirmar o nosso compromisso. Esse é um tema de suma importância, de relevância para o nosso governo, e a gente vai tratar com muito respeito, com muito carinho, e vamos dar todos os encaminhamentos necessários e possíveis. Não é à toa, né, que a gente pediu para que o secretário de Saúde estivesse aqui presente, né, para que ele possa finalizar essa audiência pública, levando todos os encaminhamentos que são específicos para a Secretaria de Saúde. Não é à toa que está aqui a nossa secretária de Assistência Social e também a nossa chefe de gabinete, nosso secretário de Administração, que vão absorver as demandas que não forem cabíveis da saúde nem da assistência social. Pode ter algumas outras questões de mobilidade urbana, né, relacionado ao viário da nossa cidade, que certamente nós vamos dar os encaminhamentos possíveis, tá bom? Contem com a nossa administração, é uma administração de portas abertas para a nossa população. Quanto mais opiniões dos mais diversos segmentos nós conseguirmos absorver, melhores vão ser os investimentos da Prefeitura e as ações do nosso governo. O prefeito Rogério Lins também assumiu o compromisso de, em 30 dias, readequar as condições de acessibilidade das calçadas no entorno da Prefeitura e, em 60 dias, revisar as condições de acessibilidade do estádio do Rochdale. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até a próxima sexta-feira. E quem comparecer aos postos de saúde pode aproveitar para atualizar o cartão de vacinação. Além da influenza, o Ministério da Saúde oferece outros 18 tipos de imunização. Foi uma vacina. A pequena Alissa, de apenas 2 aninhos, mal sabe falar, mas já entendeu que precisa tomar a vacina da gripe. A mãe dela sempre mantém o cartão de vacinas da pequena em dia. Hoje ela dá uma choradinha por causa de uma picadinha, né? Mas eu tenho medo, se ela não vacinar, ela tem uma doença mais grave. Então, acredito que a vacina seja muito importante pela saúde da minha filha, né? O que a Luciane não sabia é que os adultos também precisam de imunização. Nos postos de saúde tem vacina o ano todo para homens, mulheres, crianças e idosos. Agora a vendedora aprendeu que também precisa ficar de olho no cartão de vacina. Vou estar também me mantendo saudável, né? Com a caderneta em dia, acredito que eu posso estar prevenida contra algumas doenças. A campanha da gripe termina na próxima sexta-feira. Precisam se vacinar crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos, gestantes, mulheres que deram à luz há 45 dias, profissionais de saúde, professores, funcionários do sistema prisional,
jovens que estejam cumprindo medidas socioeducativas e indígenas. E quem for se imunizar deve lembrar de levar o cartão de vacina ao posto de saúde para colocar em dia as outras vacinas. Agora é época da campanha contra a gripe, mas o Sistema Único de Saúde oferece outras imunizações. São 19 vacinas para imunizar a população contra mais de 20 doenças. Óbvio que na infância há uma necessidade maior de proteção, então tem mais vacinas previstas. Mas adolescentes, né, hoje é importante a gente lembrar que a gente vacina contra HPV, tanto meninas quanto meninos. Os adultos também jovens podem se vacinar, devem se vacinar contra hepatite, tem também a tríplice viral, a DTP. Então tem uma série de vacinas que são recomendadas para outros grupos populacionais. Neste ano, o Programa Nacional de Imunizações vai distribuir em todo o país 300 milhões de doses de vacinas e soros. O ideal é que quem vá à sala de vacina leve consigo o cartão de vacinas, né? Porque esse é um instrumento que a gente usa para avaliar a situação vacinal, verificar se tem alguma outra vacina que precisa ser administrada além da vacina da gripe. As inscrições para o Enem 2017 terminaram na sexta-feira, mas os candidatos precisam ficar atentos porque o prazo para pagamento da taxa de inscrição termina nesta quarta-feira. Este ano, as provas serão feitas em 2 domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. E o aplicativo do Enem para acompanhar todas as fases da prova já está disponível para download. Foi inaugurada na segunda-feira a Oficina dos Saberes da Escola Municipal de Educação Especial Edmundo Campanha Burjato, que fica no Jardim Cipava. Segundo a Prefeitura, a abertura da oficina atende a uma reivindicação de pais e alunos, já que as atividades no antigo ponto de cultura foram encerradas no ano passado. O objetivo da Oficina de Saberes é promover o atendimento a pessoas com deficiência, estimulando seus talentos e potencialidades para ajudar na conquista da autonomia e na inclusão social. O espaço oferece atividades como teatro, pintura, fotografia, informática e meio ambiente, que são abertas também a ex-alunos da escola e outras pessoas interessadas. Você vai ver a seguir. A ANS autoriza reajuste de até 13,5% em planos de saúde. As empresas de plano de saúde alegam que os gastos com novas tecnologias são mais altos e muitos equipamentos são importados com valor em dólar. E a Caixa realiza sábado o feirão da casa própria. As taxas de juros partem de 4,5% ao ano e o prazo de pagamento pode chegar a 35 anos. É no último bloco, não perca! Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, autorizou o reajuste dos planos de saúde em até 13,5%. A medida deve atingir mais de 8 milhões de brasileiros. O teto do reajuste é maior que a inflação pelo 9º ano seguido. Carmen trabalha como diarista sem carteira assinada. Ela sempre pagou o plano de saúde para ela e para o marido, que hoje custa R$ 650 por mês. Ela conta que se o plano ficar mais caro, não sabe se vai conseguir continuar usando o serviço. Meu marido é aposentado, né? Tá difícil de pagar, mas com esse reajuste vai ficar mais difícil. Eu não gostaria de perder, de jeito nenhum. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou o reajuste de até 13,55%
nos planos de saúde individuais e familiares a partir deste mês. O reajuste foi mais de 3 vezes maior que a inflação, que fechou em 4% nos últimos 12 meses. As empresas de plano de saúde alegam que os gastos com novas tecnologias são mais altos e muitos equipamentos são importados com valor em dólar. Mais de 80% dos beneficiários de plano de saúde têm contratos do tipo coletivo, que são os contratos feitos entre as operadoras de plano de saúde e empresas ou associações. Nesse caso, a ANS não interfere, porque ela entende que as empresas têm maior poder de negociação. Só que na prática não é isso que acontece, e o resultado é que os reajustes acabam sendo ainda maiores. Este advogado especialista em direito à saúde explica que quando uma operadora leva prejuízo ou não atinge o nível de lucro planejado, ela acaba aumentando o preço das mensalidades. Nós entendemos que isso, além de ilegal, também é abusivo, uma vez que a operadora ela tem que saber o custo do serviço que ela oferece, colocar preços reais e não atrair o consumidor com preços iniciais mais baixos, para depois cobrar do consumidor reajustes que são muito superiores àquilo que é aprovado para os demais planos de saúde. Uma oportunidade para quem quer realizar o sonho da casa própria. Começa no próximo sábado o feirão da Caixa Econômica Federal. Quem tem mais detalhes é a repórter Luana Karen. O feirão vai reunir funcionários de bancos, construtoras e imobiliárias. Vão ser oferecidos 228 mil imóveis novos e usados em 14 cidades. Quem for ao feirão vai ter à disposição todas as modalidades de crédito operadas pela Caixa Econômica Federal, desde as linhas voltadas para financiar imóveis do Minha Casa Minha Vida, até linhas para imóveis com valor mais alto, de até 3 milhões de reais. As taxas de juros partem de 4,5% ao ano e o prazo de pagamento pode chegar a 35 anos. Na edição do feirão do ano passado, foram realizados ou encaminhados 58 mil negócios, movimentando mais de 10 bilhões de reais. O feirão, esse ano, vai acontecer em 2 finais de semana diferentes. A primeira etapa será neste próximo fim de semana, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belém, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Goiânia e Uberlândia. A segunda rodada do feirão está marcada para o final de semana dos dias 23 a 25 de junho em Brasília, Fortaleza e Curitiba. Cartórios brasileiros estão emitindo um documento de identidade para os animais de estimação. O serviço é útil em várias situações, como viagens e fuga dos bichos. Personagem de Machado de Assis, o nome dessa cadelinha é Capitu. Fernanda decidiu registrar o nome em cartório e o que motivou a decisão foi um episódio em que a cachorrinha tentou fugir. Por sorte, ela ainda estava por perto e aí a gente conseguiu resgatar. Mas aí ficou aquele receio, né? Se acontecer de novo, será que a gente consegue resgatar tão rápido? Esta intermediária de cartório, uma espécie de franquia em Madureira, na zona norte do Rio, faz o registro de animais de estimação. O documento ganhou o apelido de IdentiPet. Qualquer bicho com a domesticação permitida por lei e, em alguns casos, também pelo IBAMA, pode ter um IdentiPet. O registro fica pronto em 24 horas e pode ser útil em diversas situações. Perda, né, e fuga do pet em viagens facilita bastante e tem muitos clientes que procuram também para colocar o sobrenome da família, né? Esse é o caso da Regina. A Luna foi o primeiro animal da família a ganhar, além do nome, um sobrenome. No registro é Luna Sampaio. É filha, ela faz parte da família, todas elas fazem parte da família. Nos lares brasileiros já existem mais cachorros do que crianças. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE de 2013. Na ocasião, o país tinha cerca de 45 milhões de crianças de 0 a 14 anos e mais de 52 milhões de cães nos domicílios. Em 44% das casas, havia pelo menos um cachorro. O registro dos animais pode se tornar no futuro uma ferramenta para combater crimes de maus tratos, já que a identificação dos bichos traz também informações sobre o dono. No caso de divórcio, o IdentiPet é uma segurança para o animal, mas a guarda é uma decisão que cabe ao juiz. O magistrado vai observar a situação do animal, o que é melhor para o animal. Então, um ambiente sadio, condições de mantê-lo financeiramente, condições de afinidade. Então, ter o certificado de propriedade do animal não é garantia da concessão da posse desse animal. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo.
Uma massa de ar seco de origem polar vai cobrir o estado de São Paulo nesta terça-feira e as condições de chuva vão diminuir nesta semana. O sol já vai predominar nesta terça-feira e não há expectativa de chuva. A temperatura ainda não consegue subir muito por causa do ar polar. A tendência para esta semana é de madrugadas mais frias e tardes mais quentes. Nesta terça-feira, a possibilidade de nevoeiro ao amanhecer na região metropolitana, mas depois o sol aparece e predomina. A mínima prevista para a capital é de 13 graus e máxima de 22 graus. Em Guarulhos, mínima de 12 e máxima prevista de 23 graus. E chega ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!